Você já parou para pensar que o lugar onde você vive pode afetar a sua saúde? Que a presença de fast food e de produtos ultraprocessados ao seu redor pode influenciar o risco de desenvolver doenças como hipertensão e diabetes? O nosso grupo da disciplina de métodos quantitativos aplicados decidiu investigar exatamente isso, os chamados pântanos alimentares, e a sua relação com as doenças crônicas não transmissíveis no estado de São Paulo. Os pântanos alimentares são as regiões com alta densidade de estabelecimentos que vendem alimentos ultraprocessados e fast foods, em comparação com locais que oferecem opções saudáveis, como feiras livres, hortifrutis, etc. São verdadeiros desertos de comida de qualidade. O problema vai muito além da escolha individual. Muitas vezes as pessoas não têm fácil acesso a alimentos frescos e saudáveis, que podem ter valor agregado mais caro. Isso transforma a alimentação em uma questão estrutural ligada ao planejamento urbano, à desigualdade social e à saúde pública. Nosso projeto busca mapear áreas e verificar se existe uma correlação entre a presença de fast foods e a prevalência de doenças como hipertensão e diabetes no estado de São Paulo. A ideia era enxergar o problema de forma visual e quantitativa, usando os dados reais. A dimensão do problema é alarmante. Dados recentes de 2022 indicam que mais de 50% da população entre 55 e 64 anos e cerca de 58,4% na faixa etária de 65 anos ou mais, na cidade de São Paulo, possuem o diagnóstico de hipertensão. E o consumo de ultraprocessados pelos brasileiros aumentou em média 5,5% na última década, um fator de risco direto para essas doenças. Agora falando sobre o objetivo do projeto, o nosso objetivo foi criar representações visuais que mostrassem a dimensão do nosso problema. Então nós construímos mapas coropléticos da prevalência de doenças crônicas, ou seja, mapas que mostram em tons diferentes as regiões com maior ou menor incidência de hipertensão e diabetes. Para quantificar o desafio, o mapeamento federal feito de 2024 a 2025 já estima cerca de 25 milhões de pessoas vivendo em desertos alimentares e 15 milhões em pântanos alimentares. Isso nos 91 maiores municípios do Brasil, incluindo muitos paulistas, né? E isso mostra a urgência de identificar a severidade do problema em nosso estado. Bom, em seguida, nós adicionamos outro conjunto de dados, a localização das unidades do McDonald's em todo o estado. Isso nos ajudou a visualizar onde o ambiente alimentar pode estar relacionado aos indicadores de saúde. Para fazer isso, utilizamos ferramentas de programação e dados geográficos. Escrevemos códigos em Python com apoio da inteligência artificial que nos ajudou a contribuir nas etapas de coleta, tratamento e visualização dos dados. Por exemplo, usamos bibliotecas como Geocode para manipular os dados, Euforium para gerar mapas interativos e APIs públicas para coletar informações sobre os casos de diabetes e hipertensão no estado. Com a ajuda da IA, conseguimos automatizar parte do processo. Pedimos a IA para gerar o esqueleto do código e corrigir erros e sugerir maneiras mais eficientes de cruzar as bases de dados. Isso economizou tempo e tornou o trabalho mais produtivo. Durante o desenvolvimento, percebemos que o uso da inteligência artificial não substitui o raciocínio humano, mas amplia as possibilidades. A inteligência artificial foi nossa parceira na parte técnica, enquanto nós, como grupo, interpretamos os resultados e contextualizamos de forma crítica. Boa, mas o que de fato que a gente produziu com esse projeto, né? Qual foi nossos resultados? Bom, primeiro a gente construiu esse mapa de calor, que ele mostra os casos de diabetes e de hipertensão no estado de São Paulo, como já foi comentado. Então a gente consegue perceber como esses casos vão aumentando quando a gente vai chegando perto da capital, quando a gente vai descendo para o litoral. Então pegando essas cidades do interior mais populosas, como Ribeirão Preto, como Sorocaba e entre outras, né? E o padrão desses casos, tanto quando a gente fala desses padrões absolutos ou quando a gente fala de taxas, ele tende a, então, acompanhar essas áreas que são mais populosas, envelhecidas, com esses bolsões nas periferias urbanas e principalmente nesses municípios, que grande parte são do interior. Então, a gente já falou um pouco da dimensão do problema, né? Nesses dados que a gente fala da população, que a maior parte da população que tem acima de 55 anos tem diagnóstico de hipertensão, então é um caso bem alarmante.
Aqui a gente tem o nosso código que a gente criou no Python, usando o Google Colab e também as inteligências artificiais para ajudar a gente nessas etapas, que vai basicamente mostrar o mapeamento das unidades de McDonald's em São Paulo. E é importante deixar claro que esses resultados eles foram disponibilizados no nosso repositório do GitHub e junto com o código-fonte para que outras pessoas elas possam reproduzir ou aprimorar a nossa análise, né? Então ele está disponível para caso alguém queira pegar nossos dados e construir outros e aí chegar em outros resultados, enfim. O nosso segundo produto foi um outro mapa de calor, só que nessa vez das localizações das unidades de McDonald's no estado de São Paulo, né? Então a gente percebe que, igual eu falei, é alarmante a diferença entre as quantidades que estão ali perto da capital. Então tem 479 unidades e quando a gente vai para o interior são muito menos. Então isso corrobora com o outro mapa que mostra que os casos de hipertensão e diabetes são muito maiores na capital mesmo e nas áreas mais populosas. Beleza. Então, os eixos de maior densamento urbano, então, quando a gente fala da região metropolitana de Campinas, nos corredores rodoviários, então, nas grandes rodovias que ligam a cidade à capital, então, é Anguera, Bandeirantes, Washington Luiz, os polos regionais do interior, como eu já citei alguns no outro mapa, então, Sorocaba, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Bauru, Baixada Santista, entre outras. E para quantificar esse desafio, o mapeamento federal do ano passado, ele estimou que cerca de 25 milhões de pessoas hoje estão vivendo em desertos alimentares e 15 milhões em pântanos alimentares nos 91 dos maiores municípios do Brasil, incluindo muitos deles são paulistas. Então, esse mapa acaba corroborando também com essa análise, né? A gente acaba analisando melhor esses pântanos, esses desertos alimentares. E uma coisa interessante é que quando a gente sobrepõe esses dados, quando a gente acaba sobrepondo esses mapas, a gente pode observar uma coincidência, que não é nada coincidência, que é bem interessante, que as regiões com maior concentração de fast food tendem a ter os maiores índices dessas doenças crônicas. Então, isso, mais uma vez, reforça essa hipótese de que o ambiente alimentar, o ambiente que a gente está inserido, ele vai ter um papel importante na saúde da população. Então, deixa de ser só uma escolha pessoal de cada um e vira realmente algo estrutural. Onde você está inserido geograficamente vai implicar diretamente na sua saúde. É isso que esse nosso estudo propõe, de fato. E essas informações elas são muito valiosas. Para quê? Para as políticas públicas, no geral. A partir desse diagnóstico que a gente faz, o poder público, o governo, ele pode planejar ações como instalação de restaurantes populares, incentivo de hortas comunitárias e até, talvez, regular a publicidade de alimentos ultraprocessados, como a gente faz com as cervejas, como a gente faz com cigarros. Quem sabe isso seria também uma maneira de auxiliar na saúde geral da população, né? Principalmente quando a gente fala de áreas mais vulneráveis. Então, esses mapas, esses dados quantitativos, eles acabam sendo mais que uma representação visual e se transformam numa ferramenta de um diagnóstico social e de um planejamento urbano por parte do governo. Perfeito. E com tudo isso, nosso trabalho ele mostrou que a combinação entre dados e métodos quantitativos e a tecnologia, ela pode revelar padrões invisíveis e nos ajudar a entender os desafios da saúde pública. A inteligência artificial, ela nos ajudou a transformar os dados complexos em informação bem acessível, e os mapas nos mostram que o território é sim um determinante da saúde. E esse é o poder da ciência de dados aplicada à vida real. Bom, então a gente quer agradecer esse espaço para poder conseguir estudar mais sobre esse assunto. E é isso. Muito obrigado.